Para poder falar sobre o planejamento coletivo do trabalho pedagógico, é preciso apresentar uma série de conceitos que, diga-se de passagem, eles não são conceitos oriundos das teorias pedagógicas existentes. Esses conceitos, eles são fruto de uma reflexão teórica por parte dos professores da universidade e das redes públicas de Uberlândia, e que teve como função justamente construir definições e conceitos que tivessem relação com a prática, né? Então, esses conceitos, eles procuram se aproximar daquilo que Gramsci chama de praxis, né? E no nosso caso, da praxis educativa. Então, primeiramente, eu gostaria de mencionar que o planejamento ele foi estudado teoricamente na perspectiva das teorias do materialismo histórico e dos estudos da mente realizados principalmente por Vygotsky e por seus seguidores. Nós entendemos que a mente humana, ao longo de seu processo evolutivo, ela desenvolveu várias ferramentas que começam pela linguagem, consegue fazer a produção simbólica, a separação dos objetos por meio da linguagem e desenvolver processos mentais que pudessem levar ao ser humano a compreender o mundo. E essa compreensão do mundo é fundamental para poder compreender a natureza, para poder transformá-la e garantir a sobrevivência da espécie. Nesse contexto, o planejamento é entendido não como uma ação externa ao ser humano, que essa é uma visão tradicionalmente tecnicista de cunho positiva ou positivista, né? O ato de planejar é, antes do que mais nada, um dos modos que o ser humano tem para compreender o mundo. Ele é um ato reflexivo de construção de realidades desejadas, por meio do conhecimento, da análise, da compreensão e registro, para nós tem que ser inclusive escrito, daquilo que nós vamos chamar de realidade vivida. Esse conhecimento, análise, compreensão e registro escrito da realidade vivida, ele é fundamental para o ser humano formular estratégias de intervenção. E essas estratégias estão destinadas à transformação da realidade desejada em realidade vivida. Então, a gente sabe que no ato de planejamento se fala de objetivos, de metas, etc. Mas a essência do ato de planejar humano é conhecer a realidade para poder transformá-la. Mas a gente sabe que o ato de conhecimento humano ele é um processo que, ao longo da civilização, ele se tornou um processo controlado. Então, assim como o ato de planejar encontra-se no senso comum, na produção da intelectualidade humana, o ato de planejar alcança níveis mais elevados, coisa que, para as classes dominantes, nunca representou ser interesse delas que os pobres, a classe trabalhadora, os oprimidos, se apropriassem desse modo de compreensão do mundo, né? Então, dentro do PCTP, ficou muito claro para nós que, para tornar o professor um pesquisador, ele deveria se tornar um professor planejador, porque o planejamento, para fechar essa parte, ele é o processo de mediação. Assim como a linguagem é o processo de mediação entre o objeto e o símbolo, o planejamento é para nós o processo de mediação entre a prática e a teoria. Sem o planejamento é impossível você articular a teoria com a prática. E isso dá elementos para que, na ausência dessa perspectiva do ato de planejar, outras ideias a respeito do mundo e como deve funcionar possam ser colocadas na cabeça das pessoas sem necessariamente elas passar pela necessidade de fazer uma profunda reflexão
a respeito da realidade vivida por eles. E já comento aqui que o planejamento para nós, ele tem um qualificativo, que ele tem que ser coletivo, porque nós somos seres históricos, somos seres sociais. Obviamente o ato reflexivo é individual, mas como seres históricos e sociais, ele se torna muito mais rico dentro de um contexto educacional, dentro do mundo do trabalho, quando ele acontece de forma coletiva, né? Inclusive planejamento da pesquisa, planejamento de estratégias de intervenção, planejamento de estratégias de aula. Nós estamos convencidos de que o processo de reprodução, de modificação, de criação das estratégias, por exemplo, de ensino, ele ocorre muito mais consistentemente quando esse trabalho é feito de forma coletiva. Então, os princípios base de uma ação coletiva orientada pela lógica do planejamento, eu já queria deixar explicitado aqui para vocês. É a organização do grupo, é a união do grupo, uma unidade ainda que seja na diversidade, e uma ação estratégica para garantir a mobilização destinada às transformações que a gente deseja. Nesse contexto, então, podemos já dizer o que é planejamento coletivo do trabalho pedagógico. Nós entendemos o PCTP, então, ele é um ato reflexivo enquanto ato de planejamento, mas o PCTP, como um ato político-pedagógico, ele é uma estratégia de intervenção político-pedagógica. E ela está destinada à construção coletiva e em processo praxeológico, né, do conhecimento da realidade vivida e da projeção intencional de realidades desejadas. E é importante aqui deixar claro, as realidades desejadas, elas são fruto e resultado de um processo intencional de reflexão humana. E essa projeção intencional dessas realidades, ela se dá nos âmbitos da formação humana, da gestão da educação e da prática docente em todos os níveis de ensino. E, obviamente, o PCTP tem uma série de fundamentos que nós vamos explicar posteriormente no transcorrer desta conferência. Então, reitero, o PCTP, assim como o ato de planejar numa perspectiva coletiva, tem como princípios base a organização do grupo, a união e a ação estratégica permanente para a mobilização e a transformação social. É importante deixar claro aqui também, então, o que significa a palavra estratégia, para não deixar as coisas em abstrato. A palavra estratégia vem do grego estratégia, que significa a arte ou atividade de planejar, de executar e de avaliar o planejado a favor de alguém, por meio da definição de o que, para que, onde, com quem, quando e como fazer. Tudo com a finalidade de conquistar objetivos, por meio da resolução de problemas, de dificuldades, de contingências que impedem a transformação da realidade desejada em realidade vivida. Então, ao colocar o conceito, o fundamento da palavra estratégia, nós queremos deixar muito claro que é praticamente impossível você pensar em transformar a realidade vivida se você não faz, pela reflexão, uma leitura dessa realidade vivida para pensar, inclusive, aquilo que será desejado como realidade. Daí a importância do ato de planejar. No caso do planejamento aplicado à educação, nós temos duas grandes divisões. O PCTP tem duas grandes divisões. Nós temos o planejamento numa perspectiva ampla,
e nós temos o planejamento numa perspectiva restrita, né? Na perspectiva do planejamento amplo, é fundamental então que o professor faça uma análise de conjuntura para conhecer a realidade vivida e, a partir dessa leitura de conjuntura, que ele possa estabelecer os elementos da escola que ele quer, da educação que ele quer e, portanto, da realidade desejada. Então, essa parte relacionada ao planejamento amplo ou ampliado, nós chamamos também de planejamento da gestão escolar, né? E este consiste na atividade de registro, de compreensão, de análise, de avaliação da realidade vivida na escola e no sistema educacional, para viabilizar o conhecimento das estruturas administrativas e de gestão, bem como do entorno escolar, onde o professor vai realizar as suas atividades docentes. Implica também o conhecimento das pessoas para poder viabilizar trabalhos ou estratégias de relacionamento interpessoal cotidiano e também para viabilizar os processos de ensino e aprendizagem. Aqui é importante colocar para vocês que nós estamos convencidos de que não adianta eu ser muito bom planejador de estratégias de ensino, ser muito bom em sala de aula, se as condições de ensino e aprendizagem da escola impedem ou limitam a implementação dessas estratégias. Então é uma relação que está sempre dialeticamente relacionada. Portanto, o professor precisa fazer um planejamento ampliado e precisa lutar permanentemente para que as condições do ensino elas possam viabilizar aquela concepção, aquela abordagem de educação física que defende. Hoje nós já temos uma leitura a partir dos professores do que seriam as fases do planejamento ampliado ou da gestão escolar. Então, desde o momento da apresentação do professor à unidade de escolar, hoje nós sabemos que o professor de educação física que está na escola precisa aprender a acolher tanto estudantes que fazem estágio, quanto os professores que são novatos, né? Porque o processo escolar, infelizmente, carece muito desse tipo de práticas. Então, sabemos que existe um sofrimento do professor quando ele ingressa nessa unidade escolar. Sabemos também que é fundamental que o professor faça registro, coleta informações a respeito do que seria o plano anual de atividades para a instrumentalização do seu ensino dentro daquilo que deveria ser o projeto político-pedagógico da escola e o projeto pedagógico da educação física na escola. A gente sabe, infelizmente, que o projeto político-pedagógico em muitas escolas não está sendo construído coletivamente. Nós chamamos de PPP como mercadoria. Tem inclusive empresas que estão fazendo PPP, tem grupos de professores que fazem a toque de caixa o PPP por ser uma exigência da gestão governamental. E, infelizmente, por não ser construído coletivamente esse instrumento de planejamento, de concepção de uma realidade desejada, ele traz uma consequência que é gravíssima para nós na escola, que é justamente o distanciamento dos professores da escola que eles desejam e um distanciamento das concepções, das abordagens e das práticas que eles poderiam construir coletivamente para fazer a escola que desejam. Um terceiro momento implica a definição, o conhecimento e o planejamento das atividades que podem ser interdisciplinares, temporárias e permanentes dentro de um ano escolar. Esse conhecimento é fundamental tanto para engajar o professor nessas atividades de forma crítica, quanto para poder determinar o tempo escolar, o tempo de aula que ele vai destinar às suas turmas na educação física. E fecha esse processo com a necessidade do professor
preparar as suas diretrizes e organizar curricularmente os conteúdos, os temas e os eixos temáticos e os temas de ensino da sua disciplina à luz da concepção de mundo que ele defende, à luz das abordagens que ele defende, sempre em consonância com a busca da construção e da consolidação de um projeto político-pedagógico que, no nosso entendimento, deveria alavancar a gestão democrática, a autonomia da escola e um ensino de qualidade fundamentado na construção de um sujeito alteritário e de um sujeito capaz de compreender o mundo para transformar. Se nós já temos uma ideia do que foi a história da construção, do surgimento do núcleo de estudos de Uberlândia, da rede de formação continuada, da sua importância, e dos conceitos básicos que temos a respeito do ato de planejar, do próprio planejamento coletivo do trabalho pedagógico e do que seria a ideia de um planejamento da gestão escolar como preparação, como fundamento para a formulação daquilo que nós vamos chamar de planejamento restrito, que é a formulação justamente do currículo, a organização do tempo e do espaço escolar e dos processos de organização coletiva para poder construir estratégias de ensino, implementá-las, avaliá-las e transformá-las permanentemente. Me foi feita a seguinte pergunta: mas por que o PCTP? Ou seja, por quê? Por que o PCTP? Nós já falamos inicialmente de que o ato de planejar é um ato reflexivo que faz parte dos modos de compreensão do mundo e que ele é fundamental para articular a teoria com a prática. Mas o surgimento do PCTP, ele teve uma motivação objetiva por parte dos professores, porque a gente discutia currículo, a gente analisava as abordagens de ensino, a gente verificava as estratégias de ensino existentes, mas faltava algum elemento que nos permitisse integrar toda essa leitura em um processo justamente que nos permitisse compreender essa realidade que tem a escola e a realidade que nós poderíamos construir e pensar como desejado. Então, a identificação, a criação da estrutura de planejamento, ela surgiu justamente pela constatação de um problema. E o problema é justamente a insatisfação existente entre os professores em relação à realidade vivida e à realidade desejada no âmbito da educação pública. E esse distanciamento, essa insatisfação entre o vivido e o desejado, ela nos obrigou a justamente pensar quais são os problemas desse problema. E esse foi justamente o fundamento de uma discussão que obrigou aos professores a sair do âmbito tecnicista da prática das estratégias de ensino para pensar a escola como um todo e a necessidade deles se envolverem no processo de construção de uma escola democrática. Então, essa insatisfação entre a realidade vivida e a realidade desejada, depois de vários processos de debate e de reflexão, nos levou à conclusão de que nós precisaríamos fazer uma análise de conjuntura. E é justamente a análise de conjuntura um dos instrumentos utilizados dentro do PCTP. E à medida que nós fomos discutindo os motivos da insatisfação entre a realidade vivida e a desejada, e elaborar a partir daí uma análise de conjuntura, nós fomos descobrindo problemas que, por sua vez, precisariam de uma reflexão teórica visando a sua superação. Tudo isso com a perspectiva de quê? De contribuir com a valorização da educação física e das condições necessárias para poder ministrar aula dentro de uma concepção
que na época tinha como fundamento o desejo de elaborar e implementar propostas críticas de ensino. Quais são esses problemas em termos gerais? Cada um deles, como falei, implica uma reflexão profunda. Mas nós identificamos primeiro o individualismo na escola. É uma marca. E é uma marca do professor de educação física. Infelizmente, a gente sabe as raízes do individualismo, elas são históricas. Os professores identificam o individualismo como sendo um tipo de comportamento, um tipo de postura de um sujeito que tende a não compartilhar as coisas, que tende a dividir as coisas com a perspectiva de fazer aquilo que diz respeito aos seus interesses individuais em detrimento dos interesses coletivos. A pessoa individualista não compartilha, ela age por conveniência. E isso é uma constatação dos professores e consideramos que é um problema, e um problema muito grande, porque quanto mais autoritária a escola se torna, quanto menos a possibilidade da gestão democrática acontecer e a autonomia de pensamento correr entre os professores, tal como nós vivimos entre 1992 e 2006, a marca do individualismo ela vai transparecer com muito mais força. Decorrente ou junto com esse individualismo, para nós o segundo problema da educação e da educação física está relacionado com algo que nós vamos chamar de hierarquização da escola. É a existência de uma racionalidade burocrática, onde, em síntese, a escola é tratada a cada vez que vem um governo, é tratada como uma política de governo e não de Estado. Resultado, cada vez que entra um governo numa rede, ela traz suas propostas, desmonta tudo que foi construído historicamente pelos professores e é um eterno recomeçar. A gente sabe muito bem que na perspectiva da dominação, isso é uma estratégia, e justamente a estratégia para manter as coisas do mesmo jeito que estão. É para produzir a falsa ideia da participação, mas que na essência só reforça o individualismo e a concretização dessa racionalidade burocrática. Então é preciso conhecer essa racionalidade e combater essa hierarquização para poder lutar por uma escola autônoma, uma escola efetivamente democrática. Um terceiro problema que foi identificado e que tem muito a ver com a questão da formação de professores é a constatação por parte dos professores que estão na escola, nós temos pesquisa para mostrar isso, que a formação inicial ela é predominantemente orientada por um modo de compreensão do mundo técnico-instrumental. Então, na faculdade predominam as abordagens esportivistas, as abordagens biologicistas, as abordagens fundamentadas no ensino da técnica dos esportes e também no discurso ideológico da saúde como sendo o objetivo da educação física. Então, a entrada dos professores com esse tipo de concepção, que, diga-se de passagem, não é adquirida na faculdade, ela vem, os alunos já vêm com essa concepção, e é difícil mudar essa racionalidade. Eles entram a trabalhar na escola e, com o passar dos dias, das semanas, eles terminam percebendo que o conhecimento a respeito dessa complexidade é muito pouco. Então, os professores precisam se reinventar dentro da escola, e daí que a formação inicial é considerado sim um problema. Então, várias são as sugestões, inclusive várias são as tentativas hoje das políticas públicas para tentar articular os alunos da graduação com as escolas, mas se as escolas continuam operando na lógica que comentamos aqui do individualismo e da hierarquização, da racionalidade burocrática,
o impacto disso está sendo contraproducente, porque nós já identificamos que dentro da formação inicial, longe da escola motivar os futuros licenciados a se tornar professores, parece que a lógica imperante está provocando muito mais medo de ir a trabalhar nessa área do que assumir a vontade política, né, da educação física na escola. O quarto problema que nós temos é a transformação da escola das elites em escola de massas. A gente sabe, conhece a história da escola brasileira, sabemos que a escola das elites, que já foi pública, à medida que foi ocupada pelas massas, ela foi alvo e continua sendo alvo de um profundo sucateamento do sistema, de um profundo processo de desvalorização da prática docente, que já levou à desvalorização da profissão como consequência. Outro problema, e associado ao fato de que a escola das elites em escola de massa, ela vai associada a uma formação inicial que não atende essa escola de massa. Então, não é à toa que aparecem aí elementos como a questão do multiculturalismo, da diversidade cultural, da inclusão, porque são fundamentos que não estão nas escolas das elites, e são fundamentos que o professor ainda caminha muito pouco para compreender como trabalhar com esses elementos dentro de uma escola popular. O quinto elemento é o distanciamento da teoria com a prática, né? Os professores nas escolas, é uma constatação, percebem que existe uma contradição entre o discurso oficial e a realidade vivida, e sentem a falta de uma teoria que dê conta dessa realidade vivida justamente como perspectiva de construção de uma realidade desejada. Então, esse distanciamento da teoria e da prática, ele provoca duas questões práticas, né? Primeiro, o sentimento para muitos professores de que a teoria não contribui com a compreensão da realidade. Então, nós temos depoimentos do tipo: eu tenho horror à teoria. O professor cansa de ouvir discurso oficial que não ajuda a mudar absolutamente nada. E o segundo aspecto é que esse distanciamento entre a teoria e a prática afasta ideologicamente o professor da prática da pesquisa e da prática do planejamento de ensino. Então, não é gratuito e não é incomum ver professores que, defendendo o horror à teoria, se fundamentam em práticas tecnicistas, não planejam mais aula e chegando aos casos que a gente vê com muita tristeza, que é aquele professor vulgarmente chamado de rola-bola, não é? Então, faz parte da realidade. Dois problemas para fechar que justificam a existência e a criação do PCTP. E diz respeito justamente ao fato de que a formação inicial dos professores, ela está profundamente dissociada da teoria que pode fornecer os elementos para viabilizar o planejamento pedagógico, e que é justamente a teoria de currículo, né? Então, nós identificamos que os professores iniciantes, os estudantes da graduação e os professores veteranos, por incrível que pareça, desconhecem as teorias de currículo. E elas, no nosso entendimento, elas são o fundamento teórico para a compreensão da origem das concepções de mundo, das concepções de educação, das concepções relacionadas com as abordagens do ensino de educação física e suas respectivas práticas curriculares. Professor ainda hoje reproduz muito manuais trazidos pela intelectualidade, mas o sonho do PCTP é que o professor seja capaz de se aproximar da cultura, definir os conteúdos coletivamente e produzir currículo com autonomia e com liberdade, inclusive fazendo a crítica ao discurso oficial. E finalmente,
no ano de 2008, vale ressaltar, porque isso, apesar de existir, ele parece ser recente, nós vimos o aparecimento com muita força e justamente nós entendemos que por causa dos problemas acima citados, da indisciplina na escola, a violência escolar transpareceu com muita força. Então, eu queria colocar para fechar essa parte, dizendo para vocês que a descoberta desses problemas, a constatação da existência deles e a teorização dos mesmos, com a perspectiva de contribuir com a superação, foi justamente o argumento que levou aos professores a afirmar, a reconhecer a importância de aprender a planejar coletivamente, com a perspectiva de conhecer a realidade que vivem, em busca da sua superação, em busca da sua transformação. Por isso que nós sempre continuaremos a recomendar a leitura de intelectuais brasileiros como Álvaro Vieira Pinto, Florestan Fernandes, Gramsci, né, pensadores de fora, que sempre defenderam a importância da praxis, da relação teoria e prática na nossa vida cotidiana e profissional, e a necessidade do professor compreender de uma vez por todas que se não se assume como sujeito político da sua própria prática, a educação nunca vai mudar. Não é o discurso oficial, não é o governo instituído que vai fazer da escola algo diferente. Nós estamos convencidos que somente a luta, a organização coletiva, a organização popular será capaz de levar a este país a educação que o povo realmente merece. Uma educação que forme sujeitos, que aprendam a compreender o mundo com a perspectiva de transformá-lo.